Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Salvador. O salmista nos ensina que isto comumente acontece, especialmente entre as pessoas destituídas da graça e proteção divina, especialmente de pessoas também sem discernimento espiritual que ocorre no meio do povo de Deus. Observe estas palavras registradas no Salmo 109, 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Queridos, desejo iniciar o nosso compartilhar das Escrituras Sagradas, compartilhando uma experiência que a minha irmã missionária em Belo Horizonte, é esposa de pastor também, ela falou sobre um pedido interessante de oração de um irmão ali em sua igreja. Ele estava bastante angustiado com uma situação terrível que estava acontecendo com sua família. Ele percebeu que tinha algo errado nisso e até mesmo satânico. É que todos os membros da sua família morreram de acidente antes de completarem 30 anos de idade. Só ele restou e já estava chegando também aos 30 anos. E como era crente em Cristo Jesus, movido ou direcionado pelo Espírito Santo, ele compartilhou essa situação trágica vivida no seio de sua família e pediu ajuda espiritual. E a igreja começou a orar, percebendo que existia de fato uma maldição familiar. Pediram que o irmão orasse, falando com o Senhor que isso não iria mais acontecer, especialmente em sua vida, que deveria encerrar essa maldição. E toda a igreja cobriu o nosso irmão em oração, e o resultado, queridos, era o esperado. Ele conseguiu ultrapassar esses 30 anos, está bem vivo e dando frutos para a glória de Deus. Nele se cumpriu a palavra de Salomão: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Provérbio 18, versículo 10. Como Salomão viveu no período de 970 a 931 antes de Cristo, ele sabia perfeitamente a importância de uma torre em seus dias, uma vez que as torres eram construções estreitas e altas, contendo uma guarita para vigilância de soldados, e era para vigiar plantações, vigiar a criação de animais domésticos contra predadores, conforme lemos, segundo as Crônicas 26:10, e muito especialmente para defender a cidade de inimigos, que era muito comum no Velho Testamento. Também servia até para defender uma cidade, como vemos
no período em que Neemias reconstruía Jerusalém, seu muro, Neemias 3. E agora, queridos, imagina ter Deus como a nossa torre forte. Diz a Bíblia que Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu ali do seu quarto, e eis que um batalhão de inimigos cercava toda a cidade com cavalos e carro de guerra, com o intuito de prender Eliseu, porque Eliseu estava revelando as estratégias de guerra deste rei contra o seu povo. E, queridos irmãos, o servo, o secretário do profeta chegou a indagar: ah, meu Senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta Eliseu fortaleceu a fé de Geazi e disse: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Davi, queridos, o autor do Salmo 61, ele entendia perfeitamente que o Senhor era uma torre forte, onde ele podia se refugiar em todo o tempo. Ele declara que desde os confins da terra ele clamaria ao Senhor, e quando ele estivesse sem forças, o Senhor o levaria a um lugar seguro, mais alto do que ele. Vamos ler esses versículos 1 e 2. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E este texto, querido, de 1 João 4:4 é muito consolador e fortalece muito a nossa fé. Observe o que o apóstolo disse: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, meus queridos irmãos, aleluia, esse nosso irmãozinho ali de Minas Gerais, ele entendeu que perdeu toda a sua família em acidente, porque não fizeram com que este laço satânico fosse desfeito. Não cessou essa maldição, porque deixaram de orar e não perceberam que existia alguma coisa errada nisso, como o pai morrer antes dos 30, a mãe, seus irmãos, e com ele foi diferente. E ele está dando frutos até hoje, louvando o nosso Deus. Há famílias que todos morrem de problemas no coração, procuram só os médicos e esquecem de pedir ajuda espiritual, pedir em oração, fazer uma oração específica e pedir a libertação. Se, por exemplo, tem um crente no meio da família, é bom que ele comece a orar: Senhor, meus familiares morreram com este problema, mas eu não confio que o Senhor vai quebrar esse laço aí em minha vida e eu vou viver. Tenho um histórico, querido, horrível de câncer em minha família. Incrível que os que morreram em função de um temor cancerígeno nunca fumaram, nunca beberam, tinham uma vida saudável e eram crentes em Cristo Jesus. Então,
posso dizer seguramente que esses meus familiares não procuraram, eles não buscaram este mal, veio por questão genético, de histórico, de ancestrais. Sabemos que muitos cânceres que mataram suas vítimas é porque eles fumavam muito e bebiam compulsivamente. Tínhamos um médico amigo da família que morava em frente da casa de meu pai em Goiânia. E eu cresci ali vendo aquele médico saindo de jaleco todos os dias ali de sua casa para a sua clínica. Ainda era bem jovem, mas uma coisa eu percebi: ele não tirava o cigarro da sua boca, acendia um no toco do outro, até que um dia, queridos, ele foi sincero, ele atendia também pelo SUS, e nós ali, a minha família, sempre procurava o seu serviço profissional, e ele fumava ali dentro do seu gabinete. Era incrível isso. Um dia ele confessou, ele falou assim: este cigarro ainda vai me matar. E dito e feito, querido, morreu com câncer nos pulmões antes dos seus 55 anos de idade. Então, como tem o histórico de câncer na família, estou muito empenhado, orando diariamente para que meus filhos, meus netos, eles não venham receber essa carga genética negativa, né? Essa doença maldita não venha alcançá-los. Tem que encerrar. Então preciso intensificar minhas orações nesse sentido, pedir clemência, que Deus tenha misericórdia de minha descendência. Outro exemplo, queridos, é a questão do alto índice de divórcio na família. Os pais são separados, irmãos também, tios, primos, algo está errado. Não queira isso para você e seu cônjuge, para os seus filhos e netos. Quebra isso. Diariamente eu oro pedindo a Deus que meus filhos e netos tenham casamentos duradouros, estáveis e abençoados, até que a morte venha separá-los. Já oro, querido, pelo casamento de netos de 3 anos de idade e outra de 22. Nos anos 70 a 2000 era raríssimo o divórcio entre crentes. Era até mesmo motivo de escândalo e discriminação dentro das igrejas para essas pessoas separadas. Pastores não faziam novo casamento em hipótese alguma. Esses separados não podiam nem mesmo participar da ceia do Senhor ou receber qualquer cargo na igreja. Mas agora, querido, nos tempos mais modernos, virou, lamentavelmente, até brincadeira, virou moda. Até pastores adotaram para eles mesmos esta prática. Tem pastor que já divorciou 3 vezes, que eu conheço, possivelmente você conhece exemplos assim. Você sabia que muitos divórcios que aconteceram em meio dos crentes são ocasionados por causa das palavras proferidas? Sim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, disse Paulo em Efésios 4, versículo 29. Significa que o crente não deve adotar
um linguajar corrompido, sujo e pecaminoso, ou seja, o linguajar do mundão, do mundo, queridos. Cuidado com as suas palavras e ameaças. Há crente que costuma, em qualquer discussão, falar para o seu cônjuge: vou me separar de você. Ele fala isso só no calor da briga de palavras, né? E até chega a dizer depois: falei isso só de boca para fora. Saiba, querido irmão, se você tem esse deslize espiritual em sua vida, se você assim age, profere palavras ameaçadoras de divorciar-se só para assustar o seu cônjuge, pensam que são meras ameaças? Olha, você disse isso já dezenas de vezes no seu casamento, e no seu entendimento, é isso, eu falei por falar, mas sabia, querido, que o nosso adversário, Satanás, ele leva a sério cada palavra torpe que você proferir, e ele vai te ajudar. Ele vai um dia até mesmo contribuir para que fatos ocorram e seu casamento chegue ao fim. O texto que li no início é claro: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. É notório, querido. Com muita propriedade, disse o salmista no Salmo 109, versículo 17. Ou seja, você quis, você buscou, você ficou ameaçando. Salomão, com muita sabedoria, como lhe era peculiar, ele falou: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, versículo 18. A espada, que são as palavras que afrontam, vão furando aos poucos até matar. Observe esta verdade bíblica também. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Morte e vida, portanto, estão no poder de suas palavras. Então, escolha dizer palavras boas, palavras que edificam para o seu cônjuge e para as pessoas que te cercam. Para mim, queridos, o casamento é uma coisa seríssima. Como pastor, não me sinto seguro em fazer um casamento entre ímpios, pela maior probabilidade de um divórcio, é claro. E quando faço casamento de crentes, ou faço já pedindo a Deus que me ajude a não passar vergonha e decepção de ver este casal separado lá na frente. Reputo importante compartilhar meu testemunho para você que ainda é solteiro ou solteira e deseja casar-se. Na adolescência, como já era um cristão, eu orava pedindo a Deus que me desse uma esposa. Eu não falava em namorado, eu já falava em esposa. E eu pedia que ela fosse cristã de fato, para vivermos uma vida até que a morte viesse nos separar. E você acha, querido, que o diabo não colocou muitas mulheres ímpias no meu caminho, tentando desviar-me do propósito de fazer um casamento no Senhor? Sim, mas eu estava vigilante. Eu estava preparado e nunca namorei, eu esperei no Senhor.
E ao começar a namorar com a moça que Deus me deu, orávamos junto diariamente no nosso período de namoro até o nosso casamento, pedindo a Deus bênção, pedindo a Deus que nos desse um casamento que servisse também como padrão ou modelo para os nossos filhos. E assim, queridos, em 6 meses já estávamos subindo no altar na 4ª Igreja Batista de Goiânia para afirmar o nosso compromisso de casamento. E Deus honrou tanto a nossa oração no altar, queridos, ajoelhados no dia do nosso casamento. Sentimos um tão forte, uma intensa presença do Espírito Santo, que eu e a Ilse choramos, transbordamos em línguas. O nosso pastor Renê Pereira Feitosa, estava ali cheio da graça da unção, falando em línguas, e quando colocou as suas mãos sobre as nossas mãos, parece que as nossas mãos iam incendiar-se, querido. O fogo era tremendo. Permita-me, queridos, apresentar essa foto para vocês. Você pode ampliar aí no seu celular e ver a expressão do rosto dos 3, né, ali naquele altar. E olha, nós casamos muito jovens. Ela tinha 16 anos e eu 21. E você sabia que muitos apostavam, chegaram a jogar maldição, dizendo que esse casamento não ia durar nada porque éramos imaturos? Queridos, mas sobre nós estava a bênção de Deus. E já estamos chegando aos 47 anos de casados, e eu posso dizer a Deus a nossa gratidão. Olhe, abençoe seu casamento, queira o bem para você, para os seus filhos e netos. Comece a orar nesse sentido por seus filhos e netos, para que a maldição da separação, de divórcio, não ocorra em seu lar, ainda que outros membros da família já caíram no laço do diabo. Novamente, não repita palavras que o diabo gosta de ouvir. Vou me divorciar de você. Saiba que Satanás é sagaz, é ardil. Lembra que ele teve a ousadia de tentar e até fazer promessas de dar o mundo todo se Jesus, o Salvador do mundo, o adorasse na tentação ali do deserto. Quando falei para você que o diabo leva muito a sério as nossas palavras negativas que falamos, observe o que nos ensina o apóstolo Paulo. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2, do 10 ao 11. Não devemos, irmãos, ignorar os ardis de Satanás. É temerário para os crentes desafiar o enganador deste século. Muitos crentes desafiam as forças do inferno de forma inconsequente e se dão muito mal. Portanto, não brinca com o diabo. Olha, querido, eu fico assim abismado de ver pastores no púlpito da igreja entrevistando o diabo. A pessoa possessa ali, ele coloca o microfone da igreja na boca do diabo, pergunta o nome dele, porque ele está possuindo aquele corpo, o que ele pretende fazer, e o diabo fala no microfone da igreja. Imagina aquela voz rouca, opressa, a voz satânica sendo ouvida ali dentro da igreja. Eu não tenho acordo e diálogo com o diabo. Nem mesmo Miguel, um arcanjo poderoso, cometeu
tal loucura, queridos, de bater boca com o diabo. Observe este texto de Judas, versículo 9. Judas só tem um capítulo, então versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. É assim que o pastor tem que falar, que o crente tem que falar. Não converse com o diabo, manda ele sair logo. Não precisa saber quantos estão ali dentro. Manda embora pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Devemos entender, queridos, que o único que tem poder de confrontar as forças das trevas é Jesus Cristo. A ordem bíblica para nós é essa: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo firmes na fé. Tiago 4, 7. Em nenhum momento devemos desafiar as forças das trevas, pois isso é prerrogativa de Deus. Paulo declara: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, 20. Cuidado para não ser surpreendido pelos ardis do arqui-inimigo de Deus e nosso. Não fique proferindo palavras que ajudam e agradam ao diabo, visto que amor a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Salmo 109, versículo 17. Tiago, para encerrar, querido, nos ensina: porque todos tropeçamos em muitas palavras. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, é poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3, de 1 ao 12, depois você lê. Parafraseando Tiago, quem não tem controle da língua atrai a maldição para si. Então é simples. Ame a bênção, querido irmão, para você, para sua esposa, o seu esposo, para os seus filhos, netos, para os seus familiares. Amém? Vamos falar com Deus. A ti, soberano, eterno, glorioso Deus, a honra, a glória e o domínio eternamente. Cumpra-nos bendizeste todos os dias, como declarou o salmista. Afinal de contas, tu és Deus, o nosso Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, nos dê graça para que possamos proferir palavras sábias que edificam. É como disse o salmista no Salmo 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja sempre agradável diante de ti, Senhor. Portanto, nos ajuda, perdoa, Senhor, os pecados daquelas pessoas que são crentes em Cristo e vivem proferindo palavras que agradam ao diabo, palavras de maldição. Tenha misericórdia, coloca temor e tremor nesses corações. Dá, Senhor Jesus, um dia de bênção, de paz, e abençoa esses lares que recebem a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, querido, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Pai, me dá teu colo,
São dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem Senhor, morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem Senhor, orar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda